Vamos dar início aí mais uma semana, mais uma aula. Bom, hoje a gente começa dando aquele recado especial aí sobre semana que vem, tá? Então, o que acontece semana que vem é a nossa prova, né? A nossa não, a de vocês, né? Eu não vou fazer a prova. A prova avaliação bimestral, tá? Então, o que acontece? O pessoal que está aí no segundo período já, né, de certa maneira, já sabe aí como funciona, já sabe aí como são as coisas, mas o pessoal do primeiro período não, né? Então, eu vou dar primeiro aquela orientação geral. O que acontece? A faculdade tem aí 2 semanas de prova, do primeiro bimestre e segundo bimestre. A partir do dia 1º, depois de amanhã, começa aí as provas do primeiro bimestre. Essas provas aí, elas estão sendo online, né? Então, são avaliações online, em razão aí da pandemia, mas enfim, né? Se não fosse pandemia, seria presencial. Essas provas, elas vão compor parte da nota, né, do bimestre. Então, no nosso caso, na nossa disciplina, a avaliação bimestral, ela vai ter peso 60, né, ou 60% da nota. Os outros 40% vêm dessas atividades de frequência que vocês vêm realizando toda semana, inclusive tem a de hoje ainda, né? Então, a de hoje acabou de ser habilitada aí para vocês responderem. Então, fiquem atentos. 40% da nota vem disso. Então, pega 40, divide aí por 8, né? Acho que foram 8 aulas que nós tivemos atividades. Vocês vão ter aí a fração de nota que vocês receberão. Então, o que acontece? O sisteminha lá, o portal do aluno, ele não deixa eu dividir a nota por trabalho, né? Ou trabalho ou atividade. Então, eu só consigo lançar uma nota, né? Uma nota que é a somatória de tudo. Então, quando eu lançar a nota de vocês, lá no portal do aluno, já será a soma dos trabalhos, dessas atividades de frequência, e da prova, dessa avaliação do primeiro bimestre, tá? Então, vai de 0 a 100, 100, né? Se a pessoa acertar tudo, então eu vou colocar a soma. E, logo ao lado, a gente lança a somatória de faltas. Então, como é que são as faltas aí na Uniandrade? Da noite que não é realizada a frequência, o aluno soma 3 faltas. Porque, né, na nossa grade normal, quando é presencial, cada noite correspondem a 3 aulas, né? Então, nós temos aí essa lógica na Uniandrade. Aquilo, cada atividade de frequência não enviada, ela vai somar 3 faltas aí para vocês, tá? Então, quando eu lançar as faltas, né, essas faltas eu também vou lançar aí, né, na próxima semana. Quando eu lançar as faltas, eu também vou fazer a somatória, né, considerando sempre que serão múltiplos de 3 aí, né, então vocês já conseguem fazer as contas aí, quantas faltas vão ter, que são as atividades de frequência não enviadas, tá? Aquelas não enviadas, cada uma não enviada, 3 faltas. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar onde que vocês vão fazer a prova, né, muito embora vocês já tenham mexido aí no sistema, o semestre inteiro e tudo mais, mas enfim, né, então, a semana que vem, que é a semana de provas, né, no nosso caso, ela não vai ter conteúdo, né, então vejam que eu coloquei aqui o recado, décima semana, não haverá aula, né, não vai ter material de apoio, não vai ter live, não vai ter nada disso. Então, no dia 6, que é deixa eu ver se é o dia 6 mesmo aqui, isso, é a terça-feira que vem, vai abrir o questionário aqui nessa aba, avaliação de primeiro bimestre. Então, vocês vão clicar aqui, né, e vocês vão ter aqui a possibilidade de entrar, né, vão clicar aqui, e aí ele vai dar a opção de responder o questionário. Agora não está disponível, porque o questionário só abre na terça, às 19h15, e ele vai fechar a terça às 22h15. É um outro detalhe para vocês. Vocês vão ter 3 horas para fazer essa prova, tá? Então, são 3 horas, são 10 questões
de múltipla escolha, né? Então, cada questão vai ter 5 alternativas, A, B, C, D e E. Detalhe, eu, né, elaborei 10 questões, então são 6 pontos para cada questão respondida corretamente, tá? Então, o que vai cair nessa prova? Né? O que vai cair na prova? Basicamente, todo o conteúdo que eu apresentei nos slides, tá? Então, especialmente vocês aí que estão no começo do curso e tudo mais, eu evitei fazer provas com coisa além, né, do que está no slide, porque a gente sabe que já começar a faculdade é difícil, imagine nesse formato online aí que vocês estão tendo, né, que torna mais difícil o ensino e mais difícil o aprendizado, né? A gente sabe, vamos pegar o exemplo agora, né? Nós temos só 21 pessoas na live, enquanto que a turma tem aí quase 40 matriculados. Isso significa que quase metade da turma não está vendo as lives. Eu sei da dificuldade, estudar em casa não é fácil, todo mundo tem uma distração perto, né? Pode ser uma TV, pode ser um filho, pode ser um marido, uma esposa, pode ser, né, qualquer coisa aí que acaba distraindo. Então, eu sei que não é o mundo ideal para uma graduação de Direito, tanto que o curso de Direito não é permitido que seja 100% online, com exceção desse ano, né, em razão de tudo que acontece. Eu sei que é um pouco mais complicado. Então, o que vai acontecer? Eu elaborei as questões todas em cima dos slides, tá? Então, cada aula, cada semana aqui, vocês têm um slide, material de estudo para baixar. Então, deem uma olhada geral nos slides, né? Para quê? Né? Eu preciso decorar que está tudo lá? Não precisa, né? Você vai poder consultar esses slides durante a prova. Só que é uma forma de você conseguir identificar o slide. Por quê? Né, se vocês forem olhar, a gente tem 7 semanas aí de slides, e são todos slides que têm aí 12 ou 13, né, folhas. Então, se vocês multiplicarem, a gente está falando mais ou menos de 100 slides, né? E para vocês identificarem todos eles, nesse intervalo de tempo de 3 horas, pode ser que fique apertado, né? Pode ser que seja aí pouco tempo. Então, dê uma lida, organizem esse material, deixem ele separado, deixem ele assim já pronto para consulta, né? De preferência com um nome que vocês consigam identificar ele fácil. E ao longo da prova vocês vão consultando, né? Vão fazendo. Por isso, né? Essa dica também de vocês realizarem essa avaliação no computador. Evitem fazer aí no celular, tá? E aí vai ficar mais difícil. Mas, enfim, cada um é cada um. E não tentem, né, e não reservem, e não achem que vocês vão fazer a provinha em 15 minutos, tá? Então, um outro ponto. Aqui as atividades de frequência é uma questãozinha só, é rapidinho e tudo mais, mas para avaliação, né, reservem aí um espaço, peça para a esposa cuidar um pouco do filho aí, para ele não atrapalhar, né, porque senão vai prejudicar vocês. Mas, enfim, o conteúdo está no slide. Basicamente, o que eu fiz, né, não vai ter, todos os slides vai cair alguma questão, tá? Eu prestigiei aí a pessoa que vai ver tudo, então, a pessoa que pegar todos os slides, pelo menos uma questão de cada semana, né, de cada semana, estou falando aí, cada apresentação vai ter uma questão, né, então, claro, como são 7 semanas, algumas semanas terão mais questões, mas, enfim, toda semana teremos uma questão retirada da aula. Fiquem tranquilos aí. Semana que vem não tem live, não tem material de estudo, né, então a gente vai voltar só lá no dia 6, deixa eu ver o calendário aqui, dia 13, né, 13 de outubro, logo depois do Dia das Crianças, né, então todo mundo vai estar com seu presente aí, pode brincar o dia inteiro no dia 12, aí no dia 13 voltam às aulas, isso ser, né, até eu preciso confirmar no calendário, porque dia 15 é dia do professor, deixa eu ver isso já aqui,
você não vai ter, o calendário, só confirmar aqui se não vai ser feriado, peraí. Agosto, setembro, outubro, exatamente, ó, vai emendar dia 13 vai ser emenda de feriado, né, se vocês conseguirem ver aqui, ó, outubro, dia 12 é o feriado, dia 13 é a antecipação do dia do professor. Então, a nossa próxima aula vai ser só dia 20, tá? Então, só dia 20 de outubro. Então, hoje, a live, a aula normal, né, dia 29, semana que vem, a avaliação, depois só no dia 20 de outubro, né? Então, vejam que eles vão ter uma folga aí da minha cara, né? Enfim, né? Então, fiquem aí atentos ao cronograma. Bom, são esses os recados, tá? Né, quando que eu vou lançar a nota, quando que eu vou lançar as faltas, vou lançar assim que tiver, né, no dia seguinte que tiver encerrado aí, né, no dia 6, então eu vou lançar lá no dia 7, tá? Então eu consigo tirar o relatório e até nessa parte facilitou, eu já vou receber, né, o relatório com todas as respostas certas e erradas, a nota do aluno, então é só eu lançar lá no portal do aluno. No dia 7, né, quem quiser, né, saber, dia 7 eu vou estar lançando aí a nota já com as atividades de frequência, além, né, das faltas. Então, no dia 7 vocês já sabem se foram bem ou não. Outro detalhe, o próprio sistema vai trazer a resposta correta, tá? Então, depois que fechar o horário da aula, o sistema deve divulgar para vocês o que está certo e o que está errado. Então, vocês mesmos já vão saber aí no final desse período. Não fez a avaliação, vai só conseguir né, fazer lá no exame final. Né? Não vai ter segunda chamada, não existe segunda chamada na Uniandrade. Ah, mas eu fiquei doente, fiquei com Covid e tive que ficar internado. Não interessa, né? A faculdade aboliu aí a segunda chamada, vai para o exame final, né? Provavelmente em razão aí da nota zero que vai ter na avaliação do primeiro bimestre. Né? Lembrando, o exame final na Uniandrade precisa tirar nota 6 para cima. Independente da média que você fica no período normal, né, primeiro e segundo bimestre, no exame final é 6 para cima. Né? Então, se você ficar com uma média 1, né, no período normal, você tem que tirar 6 para cima lá no exame final. Né? Então, a Andrade tem aí essa lógica, eles adotaram isso esse ano, né, e é exatamente esse ano que vocês começaram. Né? Então, para vocês, tirando o pessoal do primeiro período, quem está no segundo já não é surpresa. Mas, enfim, fiquem atentos aí a essa questão. Evitem perder, né? Evitem perder. Se perder, está lá no exame final, né? Mas, enfim, vamos torcer para que ninguém fique em recuperação, né? Teoricamente. Bom, alguém quer falar? Diga. Professor, eu tenho uma dúvida. A tua prova, né, você falou que vai ter 3 horas ali para ser respondida somente na data do dia 6, isso? Isso, Certo, né? exatamente. Mas isso somente para a sua prova ou a dos outros professores também vai ser exatamente no dia da matéria deles? Então, a orientação da coordenação e da direção é para que todos os professores façam nesse sistema, né, no dia da aula, como se estivesse em sala de aula, isso limitado o horário. No horário das 7 às 10 também, no caso, por exemplo, é 3 Isso, horas, mas eu não posso fazer de manhã, no caso. Tem que ser no horário da isso, faculdade mesmo. sempre, porque quando a gente configura lá para habilitar a prova, o professor ele tem a possibilidade de ou agendar num horário específico, ou só determinar um prazo para fazer a prova, né, um tempo para fazer a prova. Aí vocês têm que questionar cada professor aí qual opção que eles realizaram, né? Mas a orientação era fazer no dia da aula, até para não acumular, né? Enfim, então, mas aí cada professor tem uma certa liberdade aí de fazer isso, né? Então, tem quando eu configuro lá a prova, né, a avaliação, ele me deu essas opções, ou eu escolhi um dia determinado, né, e aí um intervalo de horas, ou eu posso simplesmente só estipular um prazo, né, 3 horas. Então, o aluno pode fazer qualquer dia ali nesse intervalo. E aqui confirmem com os demais, né, confirmem com os demais. A minha vai ser assim, né, a minha vai ser lá no dia 6.
Bom, vamos lá, Entendi, né? professor, obrigada. Tudo bem. Bom, vamos lá, né? O que vamos falar hoje? Vamos falar aí sobre a classificação das constituições. Deixa eu fechar aqui. E é um conteúdo que também vai cair na avaliação. Tá? Então, o conteúdo de hoje também cai na avaliação. É um conteúdo, de certa maneira, não digo mais fácil, né? Mas como é uma prova com consulta, vamos dizer assim, acaba sendo um pouquinho mais simples, né, do que você ficar decorando. Se fosse uma prova sem consulta, uma prova em sala de aula, aí seria um conteúdo um pouco mais complexo, porque quando a gente fala de classificação, né, classificação das constituições, que é a aula de hoje, a gente sempre está adotando aí alguma visão doutrinária que vai dividir a Constituição de acordo com um aspecto, né? Então, toda classificação é isso, né? O doutrinador, ele vai pegar, né, vai focar em algum aspecto e vai dividir, vai segregar. E aí você, muitas vezes, tem que acabar decorando aí qual é essa divisão, conforme o autor. Uma avaliação vai ser com consulta, de certa maneira, né, não precisa decorar, vocês só precisam entender aí. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver 7 classificações de vários autores, várias doutrinas aí, né, que tem disponível em direito constitucional, que vai classificar a Constituição. Né? Então, a Constituição, aquela que a gente está estudando, aquela que a gente está vendo aí já há algum tempo, ela é dividida, ela é classificada de acordo com um aspecto específico. Né? Então, eu elegi 7 classificações diferentes. Lá no último quadrinho, faço uma consolidação aí do que é a Constituição brasileira. Né? Mas, enfim, vamos começar pelo começo. Uma classificação aí que vem do Gilmar Mendes. Né? O Gilmar Mendes, para quem não conhece ou para quem nunca ouviu falar, é um dos 11 ministros aí do STF. Né? O Gilmar Mendes, muito embora, né, ele esteja sendo rotulado, já foi rotulado aí como o cara que solta corrupto e tudo mais, o Gilmar Mendes, ele tem uma formação em direito constitucional e ele tem livros em direito constitucional, inclusive ele tem aí, se eu não me engano, doutorado, pós-doutorado lá na Alemanha, né, em direito constitucional. Então, assim, ele é um grande doutrinador, ou já foi, né, um doutrinador em direito constitucional. Então, ele é uma pessoa de respeito, né, no mundo acadêmico também, né, muito embora a imprensa muitas vezes o ridicularize aí por algumas decisões, mas, enfim, é um dos 11 ministros que estão lá no STF, e na obra do Gilmar Mendes, ele traz aí uma classificação de acordo com o assunto que está incluído na Constituição. Né? Então, vejam, nessa classificação de Gilmar Mendes, né, ele faz o seguinte, ele olha o conteúdo, né, os temas que existem aí no mundo. Né? Então, ele vai pegar e vai olhar assim, bom, o direito eleitoral. Né? O direito eleitoral, por ser um tema que vem dizer a respeito aí sobre estrutura do poder, né, limitação do poder, regras a eleger alguém no poder executivo, legislativo. Então, o direito eleitoral é um assunto, é uma matéria, é um conteúdo que naturalmente ele se desloca para o tema constitucional. Né? Então, o que o Gilmar Mendes faz? Ele fala assim, o direito eleitoral é um tema que está vinculado à limitação do poder, então é um tema naturalmente que deve ser tratado pelo direito constitucional. Então, o que acontece? O conteúdo de direito eleitoral ele deveria estar na Constituição, então ele é materialmente constitucional, que é um tema, né, que está ligado à essência da Constituição. Só que o direito eleitoral, vários assuntos, não está na Constituição, está em leis do direito eleitoral. O direito eleitoral tem várias leis aí fora da Constituição. O que o Gilmar Mendes faz nessa classificação? Ele fala assim, olha, o assunto direito eleitoral é um assunto de Constituição. Mas por uma opção do legislador,
não foi colocado no texto constitucional. Então, são normas materialmente constitucionais, mas que não estão escritas dentro da Constituição, né? Então, o conteúdo é constitucional, mas não foi colocado no texto da Constituição. Então, ele faz essa primeira divisão. Ele fala assim, olha, nós temos as normas materialmente constitucionais, que são assuntos constitucionais, mas que não foram colocadas por escrito na Constituição. Então, elas só são materialmente constitucionais, né? Então, essa é a primeira classificação dele, que é a letra A, né, para quem está acompanhando no material. Bom, do outro lado, né, nós temos, né, eu vou ir aqui para a letra C para ficar mais fácil. Do outro lado, nós temos assuntos que é o contrário. São assuntos que não têm nenhum apelo constitucional, né, são assuntos que não têm nenhum motivo para estar na Constituição, mas estão lá na Constituição, estão escritos dentro do texto constitucional, né? Então, o que o Gilmar Mendes fala? Ele fala assim, olha, essas são normas que não têm nenhum conteúdo, tema, né? O assunto tratado não deveria estar na Constituição, porque não tem nada a ver com estrutura do Estado, ou limitação do poder, ou norma fundamental, nada disso. Simplesmente estão no texto constitucional. Então, são normas formalmente constitucionais, normas que o legislador optou em colocar no texto, né, mas não precisava, não tem um motivo teórico a colocar lá, a não ser, né, conferir uma certa rigidez, aí, uma certa proteção àquele direito. Vou dar um exemplo aqui, um artigo 54, de um anexo da Constituição, que mais para frente a gente vai falar. Vejam só, lá na Constituição de 88, tem esse artigo 54, que fala o seguinte, né, que os seringueiros vão receber uma indenização de R$ 25.000. Vejam, isso aqui não tem sentido nenhum estar na Constituição. É uma norma que não tem nada a ver com estrutura do Estado, limitação do poder, direito fundamental, enfim, mas está na Constituição, né? Lá que os seringueiros eles vão receber R$ 25.000, né? Então, veja, normas formalmente, só na forma, só no texto foram incluídas na Constituição, mas a matéria não deveria estar. E aí eu sempre dou como exemplo, né, adicional, e até eu vou abrir aqui a Constituição, esse artigo 242, parágrafo 2º. Vejam só, isso aqui é da nossa Constituição. O princípio, blá, 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 e aí vem lá, 242, parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, lá do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Vejam, a nossa Constituição, de 88, é o texto que está valendo hoje ainda, tem uma disposição falando assim, ó, o colégio ele vai ser federal, né? O Colégio Pedro II, lá do Rio, é federal. Vejam, aqui não tem sentido nenhum estar num texto constitucional, né? O conteúdo, a matéria, a essência disso daqui não é constitucional, é uma regra que isso aqui poderia estar num decreto, poderia ser qualquer coisa, né, um simples decreto, uma lei, qualquer coisa, não precisaria estar na Constituição, mas está. Então, formalmente, é uma norma constitucional. E nós temos, no meio termo, aquelas matérias que são tanto materialmente quanto formalmente constitucionais, né? Aí sim, são as normas que têm conteúdo, são normas que a matéria, né, o tema é próprio da Constituição e estão na Constituição, né? Então, aí nós temos várias e várias, a parte de direito tributário, nós temos a parte de nacionalidade, a parte de direitos fundamentais, a parte aí de repartição de competências, do processo legislativo, enfim, um monte de coisa nós temos aí que são tanto no seu conteúdo quanto na sua forma matéria constitucional, né? Então, o Gilmar Mendes faz essa primeira divisão, essa primeira análise aí, classificação das normas, né? Então, isso é uma visão que ele traz diferente, né? Então, essa é a primeira classificação, normas materialmente constitucionais. Bom, uma segunda divisão, essa divisão ela é um pouco mais tranquila, talvez, né, da gente explicar. Constituições escritas e não escritas. Escritas, né, são as constituições que estão
formalizadas aí, ou a gente fala positivadas, né, dentro de um livro, dentro de um manual escrito, né? Então, as constituições escritas são a grande maioria aí no mundo ocidental, inclusive a brasileira. Mas nós temos também constituições não escritas, né? Aquelas que são pautadas aí pela tradição, né? Pela jurisprudência, ou por um conjunto aí de julgados, de princípios, mas que não estão num livro, né? Num manual, como é o caso da brasileira. E o exemplo é sempre a Constituição inglesa, né? Então, a Constituição inglesa não existe um manual, como existe o nosso aí, que é a Constituição. Então, temos as constituições escritas e as não escritas, né? Então, é uma outra classificação. Essa classificação, sim, ela é muito mais fácil, né, de ser compreendida. Terceira classificação, né? Essa sim, um pouquinho mais de conteúdo. Vejam, nós temos uma terceira divisão que traz aí as constituições de acordo com a dificuldade de você promover alterações no texto, né? Então, o que que acontece? Nós temos as constituições rígidas, as flexíveis e aquelas que são meio termo, né? Então, vejam, rigidez da Constituição significa o quê? O rigor que existe por trás da vontade de se alterar o texto constitucional, né? Então, existem constituições que é fácil alterar o texto, fácil no sentido do procedimento ser simplificado. Existem constituições que são bem difíceis, que são as rígidas, que existe um procedimento todo específico para alterar a Constituição, e existem aquelas que são meio termo, né? Elas são semi-rígidas. Então, nós temos essas três classificações, né? Começando pela semi-rígida, é aquele meio termo, em que um pedaço é flexível e um pedaço é rígido, né? Um exemplo disso foi a nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, 1824, ela traz um dispositivo falando assim, olha, só é constitucional, né, dentro desse texto aqui, aquilo que diz respeito aos limites aí dos poderes políticos, né? Tudo que não é constitucional, né, todo o resto, ele é equiparado a uma lei ordinária, né? Então, o artigo 78 lá fazia na Constituição de 1824? Ele falava assim, olha, esses dispositivos aqui, eles são rígidos, eles vão passar por um processo mais difícil de ser alterado. Agora, esse outro pedaço aqui, ele não é rígido, então ele pode ser alterado de uma maneira mais simplificada, como são aí as leis ordinárias, né? Então, a semi-rígida, ela tem essa característica, ela mescla, né? Ela faz essa mistura de rigidez e flexibilidade. Do outro lado, né, aí nós temos as constituições flexíveis, que permitem a sua mudança por um procedimento simples, tal como de uma lei ordinária. Tá? Ah, professor, qual é esse procedimento? O procedimento vocês vão ver lá em Direito Constitucional 2, né, lá no terceiro, quarto período, que vocês vão ver como é que funciona aí todo o rito, né, para se criar uma lei, como é que funciona lá no Congresso. Mas, enfim, flexível no sentido de que, né, segue um processo legislativo comum, tal como se fosse uma lei, né? Não precisa de mais gente votando, não precisa mais votações, é normal, como se fosse uma lei, votaria-se as alterações constitucionais. De outro lado, nós temos aí as constituições rígidas, né, ou super rígidas, que vão destacar aí um processo muito mais difícil para alterar o texto constitucional, que é o caso do Brasil, né? Então, vejam, o Brasil, ele tem aí uma classificação rígida, né, ou alguns até chamam de super rígida, porque no Brasil nós temos um procedimento mais difícil para alterar a Constituição, a emenda constitucional, né, que é o instrumento aí que vai mudar a Constituição, ela é muito mais difícil de ser aprovada do que uma lei,
E, além disso, a gente já vai ver no próximo slide, nós temos assuntos que não podem ser alterados na Constituição, né? Então, nós temos essas duas dificuldades na Constituição. Primeiro, que precisa um processo mais rígido, um processo mais difícil, e também nós temos assuntos, né, algumas matérias que não podem ser alteradas, né? Então, isso daí o que faz? Torna a nossa Constituição rígida, né, ou super rígida, porque ela é muito difícil de ser alterada. Por exemplo, né, a emenda constitucional, o que ela é mais difícil do que uma lei? Primeiro, pela propositura, né, desse projeto de emenda constitucional. Precisa ter a assinatura de 1/3, né, dos deputados ou dos senadores, enquanto que uma lei ordinária, basta um deputado, um senador apresentar o projeto, né? Então, a gente já tem um quórum, né, uma necessidade de ser uma propositura coletiva, né, bastante gente aí assinando esse projeto para ele começar a ser apreciado. A emenda constitucional, ela precisa ser aprovada em 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, né? Então, vejam, a lei ordinária, é uma votação só, né? Uma na Câmara, uma no Senado. Então, já é 2 vezes a necessidade de ser aprovada. Além disso, né, a emenda constitucional, ela precisa ser aprovada por 3/5 dos senadores e 3/5 dos deputados. Ou seja, né, a gente põe aí 60%, 60 e pouco por cento dos deputados ou senadores. Já a lei ordinária, basta uma maioria, né, uma maioria simples aí para ser aprovada, metade mais um. Então, vejam, esse procedimento, né, é muito mais difícil de uma emenda constitucional do que de uma lei ordinária. Só por isso eu colocaria a Constituição brasileira como rígida, mas nós temos um elemento adicional. A nossa Constituição, ela é tão rígida, ou, né, alguns chamam de super rígida, existem alguns assuntos que não podem ser alterados, né, ou não podem ser diminuídos, né? Então, vejam, esse artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, vem trazer, né, e dispor sobre as famosas cláusulas pétreas, né? Pétrea de petrificado, né, de ser tão duro, né, de ser tão rígido que não pode ser alterado. Vejam, no texto da Constituição brasileira, né, foi colocada uma cláusula dizendo que esses 4 dispositivos aí, eles não podem ser alterados, mas eles não podem ser alterados a fins de reduzir o alcance, né? Então, vejam, o texto aqui do parágrafo 4º, ele fala o seguinte, né, que a Constituição brasileira, ela não pode ter nenhum projeto, nenhuma proposta que tenda a abolir, ou seja, reduzir o alcance desses dispositivos aqui. Isso significa o quê? Pode ter uma proposta na Constituição para melhorar, né, para efetivar, para regulamentar, para deixar melhor esses princípios aqui. O que não pode ter é uma proposta para abolir, no sentido de reduzir o alcance, né, reduzir aí a efetividade desses institutos aqui, dessas ideias, né? Então, nós temos na Constituição brasileira esse dispositivo chamado de cláusulas pétreas, né? Pétreas no sentido de petrificado, de duro, de não possuir aí a possibilidade de se mudar. E aí, quais são esses 4 dispositivos, né? A forma federativa do Estado, né? O que é isso? Tudo isso aqui vocês vão estudar com calma ao longo do curso, tá? Eu só estou antecipando aqui para vocês terem uma noção. Forma federativa do Estado, o que é isso? É a divisão do Brasil, né, do Estado brasileiro, em União, Estados e Municípios, né? Então, essa divisão de União, Estados e Municípios é assegurada aí pela Constituição e não pode ser mudado no sentido de abolir, né? Então, vamos imaginar aí que o Bolsonaro resolva propor, né, uma mudança, uma reforma administrativa
E uma das propostas dele seria acabar com os municípios. Não, vamos acabar com o município, vamos deixar só os estados, a União e o Estado. Ele pode fazer isso? Não. Essa emenda ela vai ser julgada e é considerada inconstitucional porque vai estar, né, afrontando a forma federativa do Estado. Né? Então, essa é a primeira situação. Christian? Oi, diga, Leandro. Acho que nesse ponto aí entra bem aquela separatista lá do sul do meu país, né? Também tem essa questão. É que além, né, é que aqui eu estou dando uma versão mais resumida, né, dessa questão das cláusulas pétreas, mas além, né, daquilo que está expresso aqui no parágrafo 4º, existem alguns princípios que não estão escritos, mas são também garantidos. Um deles é a democracia, outros é o governo republicano, outras é a questão do território, né? Então, existe o conteúdo da cláusula pétrea não se esgota nisso que eu estou falando para vocês, ele avança um pouco mais, a gente vai ver ao longo do curso, né? Vocês vão ver isso mais para frente. Então, mas envolve, também tem a forma federativa do Estado aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu. Diga, Bruna. Então, na verdade, eu estou na dúvida sobre o que é Estado e o que você falou Estado e União, eu sempre fico na dúvida, o que é um e o que é outro. Sim. O Estado é o Estado brasileiro, né? Então, quando a gente fala de Estado, né, a instituição, o país, né, é o território que compreende a União, que compreende o município, que compreende o Estado-membro, né? Então, quando eu falo de Estado, esse Estado que surgiu, né, no século XVI, XVII, esse Estado de direito, estou falando do conjunto de tudo isso, né? Agora, a forma federativa do Estado é a divisão desse Estado, que é o todo, né, tudo isso, ele é dividido em 3. União, Estado, mas aí Estado-membro, né, é o Paraná, Santa Catarina, e os municípios. Né? Então, esse Estado único, que é o Estado conjunto, ele foi dividido, né, nessa forma de federação, então são federações que são estruturadas aí nessa divisão. A União Federal, né, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Né? Então, essa é a tônica e essa diferença daquilo que a gente está falando. Mas, de novo, né, isso aí vocês vão ver com calma ao longo do curso, né, vocês vão estudar, inclusive eu estou dando essas disciplinas aí nos últimos anos, pode ser até comigo, mas o que é a União, o que é o Estado, o que cabe cada um, o que faz cada um, como é que funciona, tudo isso vai ser, ao longo do curso, vai ser explicado, né. Bom, além disso, né, também não pode ser alterado aí na Constituição a questão do voto, né, o voto direto, a gente escolhe diretamente o representante, né, a gente não vota num partido, numa legenda, a gente vota na pessoa do candidato, então é o voto direto. O voto secreto, que ninguém pode ser obrigado a divulgar em quem votou. Universal, no sentido de que todo mundo pode votar, todo mundo, né, naquela ideia de até 60 anos obrigatório, entre os 18 e 60 obrigatório, e não importa se é rico, pobre, né, branco, negro, pardo, índio, enfim, todos, né, são autorizados a votar, e cada voto vale, tem peso igual, né, cada um, então não tem distinção, é periódico, então nós temos que ter legislaturas, mandatos com prazo determinado, né, então a periodicidade aí também são elementos aí diretamente vinculados à democracia, né, então é mais uma cláusula pétrea aí. Outra cláusula, outra situação que não pode ser alterada na nossa Constituição é a separação dos poderes, né? O que são os poderes aí dentro do Estado brasileiro? Executivo, legislativo e judiciário, né? Então a separação, as funções de cada um tem que ser preservada. E aqui, né, esse aqui é o mais complexo de todos, os direitos e garantias individuais.
para vocês terem ideia do tamanho desses direitos e garantias individuais, no próximo semestre, né, ano que vem, vocês vão ter direito constitucional 1. Esse direito constitucional 1 vai tratar o semestre inteirinho sobre os direitos e garantias fundamentais, aí, os direitos e garantias individuais. Então, a gente vai falar um semestre inteiro, praticamente, de tudo que abrange aí direitos e garantias individuais. Então, tem aí a questão de não ser preso sem um processo, a questão de ter direito de defesa, a questão de... enfim, né, o artigo 5º da Constituição tem 70 e poucos incisos, então, tudo, as ações que a gente pode entrar, o direito da gente poder peticionar, o direito de todos serem tratados iguais, enfim, é uma infinidade lá de direitos e garantias individuais que a gente tem, também não podem ser abolidos aí da Constituição, né? Então, por isso que a nossa Constituição, ela é colocada, né, como rígida, e alguns autores falam de super rígida, em razão do artigo 60, parágrafo 4º, aí, que são as cláusulas pedras. Então, é uma outra classificação que nós temos. Bom, quarta classificação, né, quarta classificação, vem trazer o quanto que a Constituição espera do Estado brasileiro, né? Então, vejam, nós temos, basicamente, duas formas de Constituição dentro dessa visão, né? Primeiro, uma Constituição garantia, né? Uma Constituição que ela tem um papel muito restrito, né? Basicamente, limitar o poder e estruturar o Estado, né? Então, a Constituições garantia, né, ela não se envolve muito, ela não se aprofunda na questão social e política, né? Ela não coloca diretrizes para o governo, né? Simplesmente ela vai lá e diz, limita o poder, né? Diz quem pode o quê, estrutura o Estado, né? Diz quais são os órgãos, como é que vai ser dividido, quem são as pessoas que vão representar, e ponto final. Então, a Constituição Garantia, ela é muito liberal, ela não vai se impor na agenda econômica e social, né, das pessoas. Então, nós temos a Constituição Garantia, e, de outro lado, nós temos as constituições dirigentes, né, ou programáticas, aqui, né, são duas formas de falar a mesma coisa, Constituição programática ou dirigente, que são constituições que elas vão ter também, né, a limitação do poder e a estrutura do Estado, mas também elas vão entrar em vários outros segmentos, né, elas vão impor que o Estado atue, né, nos campos sociais, culturais, econômicos e tudo mais, né? Então, nós temos aí constituições dirigentes, como aquelas que vão muito além de limitar o Estado, limitar o poder e estruturar o Estado, né? Elas vão muito além disso, vão colocar uma série de obrigações para o Estado, que é o caso da Constituição brasileira, né? A Constituição brasileira, e aqui eu dou o exemplo do artigo 170 da Constituição, vai trazer, vejam, a nossa Constituição, artigo 170, vai colocar aqui, né, expressamente que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, ele tem que valorizar o trabalho humano, né, tem que valorizar a livre iniciativa, ele tem que garantir a soberania nacional, ele tem que preservar a propriedade privada, ele tem que garantir a função social da propriedade. Veja, defesa do consumidor. Veja, isso aqui é só um exemplo, nós temos, né, vários e vários e vários exemplos da nossa Constituição. Então, vejam, essa Constituição que nós temos, a de 88, ela não se limita a dizer, né, quem pode o quê e separar os poderes, não. Ela vai muito além, né, ela vai muito além, e ela traz aqui, só no aspecto econômico, nesse artigo, um dos pontos mais importantes aí, né, de quem trabalha, do empresário e tudo mais, que é a questão do capitalismo, né? Vejam que a nossa Constituição coloca expressamente que vigora a livre iniciativa, protegendo, né, a propriedade privada, ou seja,
capitalismo é exatamente isso, né? Fazer aí manter a propriedade na mão, né, da iniciativa privada e não do Estado. Nós temos aqui, né, um exemplo só disso. E óbvio, né, temos vários outros elementos, defesa do consumidor, o Estado tem que promover ações para proteger o consumidor, enfim, todo um contexto no sentido de que a nossa Constituição dirige, né, impõe uma agenda para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele tem obrigação constitucional de fazer tudo aquilo que está na Constituição, né? Então, pelo menos, deveria fazer, né? Aí existe uma discussão bem grande, uma discussão teórica por trás disso tudo, que para vocês do primeiro ano, né, seria um problema a gente já antecipar, mas existe aquele problema de o quanto o Estado consegue fazer, né, a reserva do possível. O Estado é obrigado a fazer tudo isso, mas ele consegue, com o dinheiro que tem, ele vai conseguir fazer? Não 100%, né, então existe aí uma discussão em cima disso, mas de qualquer maneira a nossa Constituição, ela impõe, ela obriga que o Estado faça um monte de coisa, e aqui é só um exemplo na ordem econômica, nós temos na saúde, no desporto, no lazer, na família, na educação, enfim, na previdência, um mar de obrigações aí que a Constituição impõe. É mais uma classificação aí da Constituição. Bom, quinta classificação, uma classificação um pouco mais simples, né, de se explicar, é a diferença entre Constituição outorgada, promulgada ou pactuada, né? Então, veja, a nossa Constituição é promulgada. Por que promulgada? Porque ela tem origem democrática, ela tem origem, né, de um consenso, tem origem aí da participação popular. Então, a Constituição promulgada é quando existe a participação, claro que indiretamente, né, na época lá em 88 a gente não, porque não tinha idade para votar, mas enfim, as pessoas votaram e elegeram deputados, esses deputados é que votaram e aprovaram a Constituição de 88. Houve uma participação indireta da população, ela foi um consenso democrático, né? Só que, além da promulgada, nós temos aquelas que são outorgadas no sentido de impostas, né? São constituições que foram colocadas aí no regime da força, e nós temos o exemplo lá da Constituição Militar de 69, né? Ela foi simplesmente redigida pelos militares e agora passa a valer esse texto, e quem não gostar vai preso, vai torturado, vai, enfim, fora do sistema, né? Então, outorgada é imposta. E uma terceira classificação são as pactuadas, aquelas em que é feito um acordo, né? Principalmente entre aqueles que estão no topo do poder, né? Então, principalmente aí no início, né, dos estados, lá no século XV, XVI, XVII, existia muito, né, aquela coisa de pacto entre a igreja e a monarquia, né? E aí, com a Revolução Francesa, houve, né, além da igreja e a monarquia, também a burguesia fazendo um acordo, um grande acordo, né? Não existia participação popular, eram os representantes daquelas classes, né? Então, nós temos aí também essa quinta classificação, outorgada, promulgada ou pactuada. Então, mais uma classificação. Vamos para a penúltima. Constituição normativa, nominal ou semântica. Essa daqui é uma classificação específica desse autor, né, Karl Loevestein. Ele é um alemão, né, pelo sobrenome já dá para perceber, mas ele traz uma classificação do ponto de vista do quanto que a Constituição ela é capaz de efetivamente se impor dentro do Estado, né? Então, veja, nós temos constituições que elas podem ter sido colocadas, né, e elas podem ser vigentes, elas podem estar ali no sentido de formalmente existirem, mas elas podem não ser seguidas, né, elas podem ser simplesmente ignoradas, né? Então, nós temos aí
né, e vamos imaginar aí, historicamente, a questão lá da Magna Carta, lá em 1215, quando o rei João Sem Terra, né, os nobres chegaram para ele e falaram, ó, a partir de agora você tem que seguir aqui um conjunto de leis escritas e tudo mais. Vejam, o fato de ter aquele papel estipulando uma série de regrinhas não significa que o rei seguiu aquele papel, porque ele ignorou, né? Ele mandou queimar e tal. Então, vejam, seria um exemplo de constituição nominal. Simplesmente tem o papel, esse papel foi colocado, né, em vigor, ele está lá escrito, está lá no site, está lá no Diário Oficial, mas as pessoas simplesmente não seguem, né? Esse texto ele não é a vida real das pessoas. Então existe um distanciamento entre o texto escrito e a vida real. Com essas constituições, esse autor ele coloca, né, e classifica elas como simplesmente nominais, né? São constituições nominais no sentido do nome, né? Então elas recebem o nome de constituição, mas elas não têm força nenhuma. Elas simplesmente são ignoradas aí pela realidade, pelo mundo concreto, né? É um papel formal, mas que ninguém segue. Então, a Constituição nominal seria isso, são constituições que ninguém segue, né? Ou que está muito distante da realidade. Já as constituições normativas, é o exemplo do Brasil, pelo contrário, né? São textos escritos, assim como as nominais, são textos que estão em vigor, estão valendo, né, assim como as nominais, mas o diferente aqui da normativa é que na normativa essas regras elas são lealmente cumpridas, elas são impostas e as pessoas têm que obedecer aquilo, né? Então, elas efetivamente elas cumprem um papel para o qual elas nasceram, né? Elas conseguem limitar o poder, elas conseguem estruturar o Estado. E todo mundo existe um consenso, o mundo real, né, o mundo concreto, ele está, né, de uma certa forma, espelhado nessa Constituição. Então, existe aí essa imposição, existe aí essa obediência a essas normas e, obviamente, o não cumprimento também vem com as penalidades, com as sanções aí dela decorrentes. Então, a Constituição normativa são aquelas que são efetivadas, são aqueles textos que efetivamente regulam a vida social. Elas são cumpridas, né? Então, as constituições normativas. E numa terceira classificação, a constituição semântica seria aquela do faz de conta, né? Então, basicamente, né, você pegar a pessoa que está no poder, ela cria um texto simplesmente para legitimar aquela pessoa, né? Então é aquilo, é a formalização do poder de quem detém esse poder. Então, né, vamos imaginar aí algum governo ditatorial, né, que resolve fazer uma reforma constitucional simplesmente para justificar o fato de que ele vai continuar no governo, ele vai continuar com esses poderes ou mais poderes, ou assim, é uma Constituição só no nome, né, só no nome, porque ela representa, né, ela só vai trazer o nome Constituição, mas ela não representa a vontade popular e ela não se impõe sobre aquele poder, ela é o espelho daquele poder, né, então, esse autor, o Carl Eberstein, ele traz essa terceira categoria aí, de Constituição, uma Constituição, né, para justificar o poder de quem está no poder, né? Então, são as três formas aí na visão específica desse autor, né, Carl Eberstein. Última classificação, essa também mais tranquila, né, até para a gente caminhar aí para o final, é com relação à extensão do texto, né, a complexidade do texto, né? Então, nós temos constituições mais breves, mais resumidas, que recebem o nome de sintéticas, né? Então, constituições sintéticas é que tem só as disposições gerais, né? As diretrizes gerais, o exemplo é a Constituição lá americana, de 1787, que tem 40 artigos,
Eu vou trazer as regras gerais, né? Elas são muito mais breves, concisas, elas não se aprofundam muito nos detalhes. Do outro lado, nós temos as analíticas, aquelas que, como a do Brasil, elas trazem textos longos, minuciosos, regulam uma complexidade aí de situações, né? Então, são as constituições analíticas, que são muito mais complexas, muito mais detalhistas, né? Trazendo aí uma série de dispositivos, regulando um monte de coisa, né? Então, as analíticas, elas têm essa característica. Então, essa é a 7ª classificação aí que eu trago para vocês, né? E, para a gente encerrar, eu trouxe um quadrinho consolidando, né, como que é a Constituição Brasileira de 88. Por que eu trouxe esse quadrinho aqui? É muito comum os concursos questionarem, né, como se dá a classificação da Constituição brasileira, né, dentro das teorias, das doutrinas e tudo mais, como se classifica a Constituição brasileira, né? Então, eu peguei aqui esse quadrinho, peguei lá do Google, né, ele está bem completo, resumindo mais uma vez aquilo que a gente falou aí ao longo dos outros slides. Então, quanto à forma, ela é escrita, é um documento escrito. Quanto ao conteúdo, é um conteúdo formal, né, é um conteúdo no sentido, né, de escrito, de positivado, que trata de diversos assuntos. Modo de elaboração é dogmática, no sentido de que ela é imposta, né, ela é dogmática de dogma, ela representa os valores da sociedade de um momento. A origem é democrática, né, ela foi promulgada, aí, ela tem essa participação popular lá na eleição dos deputados. Ela é rígida, né, ou super rígida, aquilo que eu falei lá das cláusulas pétreas, precisa de um fórum, né, e de um procedimento diferenciado, e existem regras que não podem ser alteradas. Quanto à finalidade, ela é dirigente, ela traz aí uma série de obrigações para o Estado, além dos direitos básicos, né, de limitação do poder e estrutura do Estado. Ela é analítica, porque traz aí um rol bem grande, ela é bastante prolixa em vários assuntos. Quanto à correspondência com a realidade, que é a classificação de Karl Loevestein, ela é normativa, né, porque ela impõe e ela reflete a realidade brasileira. E quanto à ideologia, né, uma outra classificação de outros autores, ela é heterodoxa, porque ela é eclética, ela permite, né, e ela funde-se com várias ideologias, né, ela não tem um partido só, ela não é ortodoxa, né, de permitir uma ideia só, não, ela é aberta, ela permite aí uma mistura de várias situações, várias ideias. Então, isso aqui é um quadrinho resumindo, né, a classificação da Constituição brasileira, consolidando aí de uma forma geral o que a gente falou dessas classificações. Bom, pessoal, então, basicamente, né, esse é o conteúdo de hoje, Enquanto vocês pensam em perguntas, né, só lembrando, a atividade de frequência de hoje foi aberta hoje, ela vai ficar aberta até quinta-feira, né, até dia 1º de outubro, às 23h59. Né, então, não esqueçam aí de responder esse questionário, vale a presença e vale também aquela fração de nota. Né, então, não esqueçam aí, hoje ainda tem. Semana que vem, não, porque não tem a live, não tem conteúdo, é só avaliação bimestral. Aí vocês vão ter uma folga, né? Vocês vão ter lá o Dia das Crianças, vocês vão ganhar um dia extra para brincar com os presentes, e a gente volta só lá no dia 20, né? 20 de outubro, mesmo formato, com a live, com a aula aí, para vocês acompanharem o material de apoio. Mas aí eu vou alimentando lá o sistema, vocês vão acompanhando lá pelas semanas de aula. Bom, pessoal, então, agradeço, muito obrigado pela paciência, boa sorte aí na semana de provas, e, né, se precisar nesse intervalo, fiquem à disposição aí para me mandar mensagens, recados, aquilo que puder, a gente ajuda vocês. Tá bom, pessoal? Eu agradeço, obrigado e uma boa noite para todos.